Bem-vindos. Hoje vamos dedicar-nos a olhar com mais atenção para uns excertos de um texto de 2018 que, na altura, fez algum barulho. O retrato de um setor agonizante, do Edson Zogby. Lembro-me disso. Um texto bastante incisivo, sim. Exato. O material que temos aqui connosco basicamente desenha um cenário, bastante cáustico sobre o que o autor via como uma crise terminal nos meios de comunicação mais tradicionais. Sim, estamos a falar dos suspeitos do costume. Jornais, revistas, a própria televisão, o rádio. Precisamente. A tese central dele é que estes gigantes estavam a ser, engolidos pela ascensão imparável das redes sociais e por toda a transformação digital. E ele usa exemplos concretos, não é? Acho que ele se foca muito em eleições. Sim, que ele usa acontecimentos eleitorais que eram recentes na altura para tentar fundamentar essa visão. O nosso objetivo aqui é mais desconstruir um pouco os argumentos que o texto apresenta. Perceber as causas que ele aponta, como é que ele vê essa crise a manifestar-se? Exatamente. Ok, vamos lá então tentar perceber isto melhor. Força. Então, o ponto de partida do texto, que serve quase de rastilho para a argumentação toda, é a eleição presidencial nos Estados Unidos. Zogby defende que essa eleição foi um marco. A prova, segundo ele, definitiva de que as redes sociais tinham assumido o papel principal. Na formação da opinião pública e, claro, no resultado final. Exato. E a comunicação social tradicional? Bem, na visão do texto ficou reduzida a uma espécie de cor de fundo. Ele usa a expressão gritaria infernal, cheia de suposições e notícias falsas. É forte, sim. E especulações vazias. E dominada por especulações vazias, exatamente. É uma imagem bastante forte da reação que ele viu nos mídias estabelecidos. É uma caracterização demolidora, de facto. E o que me parece particularmente interessante na abordagem dele é que ele não vê essa reação como um falhanço pontual ou uma análise menos boa. Não, ele vai mais longe. Muito mais longe. Ele eleva isso a sintoma de algo muito mais profundo. Descreve essa reação como os gritos desesperados de um setor decadente em final de vida. Ou seja, para o Zogby, não era só uma má cobertura, era a própria agonia de um sistema que estava a perder o controle da narrativa e a reagir quase por espasmos, não é? A escolha de palavras como gritaria infernal sugere mesmo uma perda total de compostura da autoridade. Não era só uma divergência de opinião. é essa ideia de colapso, não é? De algo que está mesmo a acabar. E esta análise não fica só pelos Estados Unidos. Não, ele rapidamente traz isso para... Ele transpõe a lógica para o Brasil, cita a eleição presidencial lá como mais uma prova da mesma coisa. Mais uma peça no puzzle, sim. Argumenta que o presidente eleito no Brasil chegou ao poder pelas mesmas vias, quer dizer, capitalizando a força das redes sociais e, de certa forma, passando ao lado. Contornando os filtros e a influência dos mídia tradicionais. Exatamente. E a análise que o texto faz da atuação desses mídia, dos tradicionais brasileiros, depois da eleição, é igualmente, se calhar até mais cáustica. Mais ainda. Sim. Zogby descreve as tentativas da imprensa de lidar com o novo poder político como sendo fundamentalmente hipócritas. Ele pinta um quadro em que os mídia tentavam, ao mesmo tempo... Tentar fazer duas coisas opostas. Exato. Tentar encurralar os políticos eleitos, a procurar falhas, a criticar e, simultaneamente, seduzir, a buscar acesso, influência. Jogo complicado. Um jogo que o autor classifica como oscilando entre a tentativa de demonstração de poder, um poder que se calhar já nem tinham, e o cinismo extremo. Chega ao ponto de sugerir que a atitude mais inteligente por parte dos eleitos seria simplesmente ignorar estes meios, como se já fossem, irrelevantes. Há quase uma sensação de desprezo mútuo, pelo menos na forma como o texto o apresenta. E um aspecto que ele foca muito é a questão das gerações, não é? Ah, sim. A clivagem geracional é central. Ele foca-se nos mais jovens, chama-lhes os digitais, e argumenta que esta geração, nasceu e cresceu num ecossistema mediático completamente diferente. Onde pensa em papel ou ver televisão a horas certas, isso já não tem o mesmo peso, a mesma centralidade. Claro, para estes jovens, segundo Zogby, os meios tradicionais são quase fósseis vivos, dinossauros, ele chama-lhes, à espera da extinção. E há uma indiferença quase total em relação
essas estruturas mais antigas. Exato. E a tecnologia, claro, é o É motor motor imparável disto tudo. Isso, no texto, Zogby menciona exemplos concretos que ilustram bem essa mudança. Fala, por exemplo, de robôs escrevendo pequenas notícias. Sim, a automação a chegar ao jornalismo. Exato, o que por si só já desafia os modelos tradicionais de redação. Mas o ponto que ele parece querer enfatizar mais é a democratização radical das ferramentas. Como assim? Um simples smartphone, argumenta ele, transforma o simples cidadão em jornalista, produtor e editor de conteúdos. Qualquer um pode fazer notícias, basicamente. E plataformas como o YouTube são vistas como o palco onde isto acontece. Permitem criar material que, na ótica do autor, é muitas vezes muito mais interessante. E mais ágil do que o que é produzido pelas máquinas pesadas, burocráticas dos mídias tradicionais. Se ligarmos isto ao panorama geral... A barreira caiu. Exatamente. O argumento central é que as barreiras financeiras, técnicas de acesso à distribuição que antes produziam os mídias estabelecidos simplesmente ruíram. E isso democratizou a coisa, mas também fragmentou tudo, não é? A Sim. atenção do público. Fragmentou brutalmente, sim. Essa ideia de conteúdo mais interessante, fica a pensar o que ele queria dizer com isso. Mais autêntico, mais direto, menos filtrado. O texto não aprofunda muito, mas deixa a ideia no ar. Pois. E, ao mesmo tempo que celebra esta produção individual, digital, o Zogby lança uma crítica, mesmo feroz, à qualidade do que os meios tradicionais ofereciam na altura. As palavras são fortíssimas. Bizarro, tétrico, asqueroso, ele afirma que não é preciso ser nenhum gênio para perceber o quão ruim é o material apresentado como informação. É uma acusação que vai mesmo ao coração do produto jornalístico desses meios. Parece que ele via uma decadência não só de influência, mas da qualidade mesmo, do conteúdo em si. Exato, a crítica não é só à perda de relevância, mas a uma alegada degradação do próprio conteúdo. E o texto tenta ir mais fundo, tenta encontrar explicações para isso. E o que é que ele aponta? Bem, uma das linhas de argumentação é que mesmo os profissionais competentes, os bons jornalistas, estariam de mãos atadas. Como assim? O texto fala que estariam encurralados pela obrigatoriedade do alinhamento com as regras de boa conduta mercadológica. Regras de boa conduta mercadológica. Impostas por quem? Segundo Zogby, pelos anunciantes poderosos. Esta pressão comercial, na visão dele, limitaria severamente a liberdade de expressão e a capacidade de fazer jornalismo incisivo ou verdadeiramente independente. E a consequência disso seria? A consequência, a mídia tradicional tornar-se-ia algo mais para o idiota do que para algo interessante. Uma frase bastante... Forte. Sugere um empotamento deliberado do conteúdo para não chatear os anunciantes? Exatamente, para não melindrar interesses económicos. É uma acusação grave essa. Confesso que essa parte das regras de boa conduta mercadológica me deixou a pensar. É forte sugerir que a linha editorial estaria refém da publicidade. Mas o texto vai ainda mais longe, não fica por aqui. Não fica. Entra numa esfera ainda mais controversa. Que é? A das influências políticas. Zogby levanta a suspeita, ou mesmo a afirmação, de uma intencionalidade de vários meios em emburrecer populações inteiras atrás de interesses políticos. Uau! Isso é muito sério. Manipulação deliberada. É uma alegação muito séria, sim, que sugere manipulação deliberada da informação com fins políticos. E como é que isto seria financiado? O autor aponta para verbas de propaganda pública astronómicas. Ou seja, uma ligação entre poder político, dinheiro público e a orientação dos jornais e televisões. É o que ele sugere. Uma ligação perniciosa. É crucial, claro, como sempre nestas análises, sublinhar que esta é a interpretação e a alegação que está presente no texto do Zogby. Claro. Estamos a analisar o que ele escreveu. Ele descreve uma teia complexa de interesses que, na visão dele, comprometia fundamentalmente a missão informativa dos médias tradicionais. Isto levanta, na perspectiva do autor, uma questão fulcral sobre a verdadeira independência editorial face a estas alegadas pressões. Desenha um cenário de captura da média, basicamente. Exatamente. É um cenário de captura que ele desenha. É um quadro.
Bastante sombrio, não é? Perda de relevância, os jovens a fugir, a concorrência da tecnologia, a qualidade a cair, as pressões dos anunciantes e, por fim, esta acusação de instrumentalização política. Uf! É pesado, sim. Perante isto tudo, seria de esperar uma análise super complexa das causas, mas o teste, curiosamente, aponta para uma causa raiz que parece quase simples demais. Ah, sim. E aqui é onde fica mesmo interessante, acho eu. Porque o diagnóstico final de Zogby para isto tudo é: faltou inovação. Parece simples, não é? Mas a forma como o texto desenvolve esse ponto dá-lhe alguma profundidade. Como assim? A argumentação é que o setor da comunicação tradicional, talvez, adormecido por décadas de domínio de lucros fáceis, caiu numa armadilha. A armadilha da autossatisfação. Acomodaram-se. Exato. Zorby identifica o que ele chama de defeitos adquiridos, que teriam nascido dessa acomodação. E a lista é implacável. Cegueira, arrogância, preguiça, desdém, soberba. Características pouco lisonjeiras. Nada. São características que normalmente associamos a impérios em declínio, certo? A ideia central é que a falta de uma cultura interna de questionamento, de revisão constante dos próprios métodos, De autocrítica. e autocrítica honesta, sim, e sobretudo de uma busca incessante pela renovação, pela adaptação às novas realidades tecnológicas, sociais, essa falta de cultura é que teria sido fatal. O sucesso de passado tornou-se um problema. Exatamente. Em vez de ser uma plataforma para o futuro, tornou-se um lastro. Gerou uma inércia, uma resistência à mudança que se revelou completamente destrutiva quando o tsunami digital chegou. A inovação aqui não seria só sobre tecnologia. Seria sobre mentalidade, agilidade e a humildade para reaprender. Portanto, a culpa não seria só externa, a tecnologia, as redes sociais, mas seria fundamentalmente interna. Uma falha em adaptar-se, em evoluir. Em manter a chama acesa da curiosidade, da reinvenção. É uma perspectiva que coloca muita de responsabilidade nos próprios ombros dos gigantes mediáticos. Sem dúvida. E a forma como o autor encerra o raciocínio nestes excertos que analisamos não deixa margem nenhuma para otimismo ou para recuperação. A despedida é curta, direta e parece definitiva. Hasta lá vista, mídias tradicionais. É quase isso. Então, o que é que retiramos desta análise aos argumentos do Edson Zogby neste texto de 2018? Fica a imagem de um setor de comunicação tradicional visto, naquela altura, como estando numa espiral descendente. Muito acentuada. Ultrapassado pela velocidade, pelo alcance, pela natureza participativa das redes sociais. E pela democratização da produção de conteúdo que a tecnologia permitiu. Zogby aponta o dedo à falta de inovação e à complacência como os grandes pecados internos. Mas também descreve esse ambiente que ele considera tóxico de alegadas pressões de anunciantes e instrumentalização política que teriam minado a qualidade, a credibilidade e a independência. E o resultado disto tudo? Uma desconexão crescente com o público, especialmente os mais jovens, e uma perda de relevância que o autor, bem, considerava irreversível. Isto obriga-nos a pensar, não é? Sobre como é que a informação circula hoje e em que fontes é que confiamos. Sem dúvida. O texto, apesar de ser de 2018, captura uma tensão no ecossistema mediático que continua muito presente, acho eu. Descreve uma disrupção profunda e oferece uma crítica de facto impiedosa aos modelos e às práticas tradicionais. Concorde-se ou não com tudo? Exato, concorde-se ou não com a totalidade do diagnóstico ou com o tom, que às vezes é muito categórico, é inegável que ele tocou em pontos nevrálgicos da transformação mediática que ainda hoje estamos a debater. A forma como a informação é produzida, financiada, distribuída, consumida, mudou radicalmente. Completamente. E as consequências dessas mudanças estão longe de estar totalmente compreendidas. A necessidade de informação fidedigna, de análise ponderada, continua a ser absolutamente crucial numa sociedade democrática. Claro. Podia fornecer de forma eficaz e sustentável. Uhum. E isto conduz-nos talvez a uma reflexão final. Uma provocação que emerge diretamente das preocupações que o texto levanta. Que seria? Se o cenário que Zogby descreveu, o de uma comunicação tradicional enfraquecida, a perder terreno para uma miríade de fontes digitais, muitas vezes individuais, descentralizadas, sem os filtros editoriais clássicos, se esse cenário se acentuou desde 2018. O que parece ter acontecido, em muitos aspectos.
Parece que sim. Então, como é que nós, enquanto sociedade, podemos assegurar a fiabilidade da informação neste novo ambiente? Que mecanismos, sejam eles tecnológicos, educativos, regulatórios ou outros, podem ajudar a distinguir o trigo do joio, a combater a desinformação deliberada e a promover um consumo de informação mais crítico, mais consciente? Num ecossistema que é cada vez mais fragmentado, polarizado. E ruidoso. Muito ruidoso. É talvez o grande desafio da nossa era informativa, não? Fica a pergunta no ar. É um excelente ponto para terminarmos a nossa conversa de hoje.